pela presença de todos, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós iremos neste momento estar convidando o pastor Clodoaldo Cidade, esse que ninguém conhece, né? Graças a Deus aqui quase ninguém conhece o pastor Clodoaldo Cidade. Eu sempre tenho alegria de apresentar o pastor Clodoaldo. O pastor Clodoaldo, para aqueles que não sabem, foi meu professor no seminário. Louvo a Deus pela sua vida, que tanto nos ensinou e até hoje tem nos ensinado. Um homem sério, um homem de Deus, que preza pela santa palavra, vive e prega essa palavra. Agradeço a Deus também pela vida da sua família. Que Deus continue abençoando vocês. Pastor Clodoaldo, sinta-se no púlpito da PIB ali em Valença. Que o Senhor te use de forma poderosa e especial nesta noite. Fique à vontade. Meus queridos irmãos, que a graça bendita do nosso Deus repouse em cada coração esta noite. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos nessa noite de celebração ao Senhor. Me sinto honrado desde quando contactado, recebendo o convite da pequena Manu para poder estar com ela neste momento de batismo. E eu não tive uma outra alternativa a não ser vir. Eu não tinha outra alternativa, era poder vir. Me senti muito honrado. Manu, muito obrigado por esse privilégio, por esta honra, por esta lembrança que você teve do meu nome. Às vezes a gente pensa que a vida da gente passa despercebida na do outro, quando na verdade a vida da gente também marca a vida do outro. Então, foi assim que eu me senti. Muito obrigado. Obrigado, pastor Nerival. Cadê? Tá te procurando aqui. Obrigado por esse privilégio. Obrigado pela oportunidade de poder batizar esta pequena. E obrigado por ceder o púlpito desta igreja. Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês, analisando o tema proposto. Eu ainda estou tendo um pouco de dificuldade desse MM ou MB. Eu não sei, porque às vezes a gente inventa esses negócios, né? Lá na igreja eu sempre chamo de MCM. O tema proposto. Então eu quero convidar-nos a abrir o texto de Tito, capítulo de número 2, verso do 3 ao 5. Enquanto os irmãos abrem o texto sagrado, eu também quero falar da minha alegria de poder rever tantos irmãos amados e queridos, agradecer por cada abraço, por cada aconchego, aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de abraçar, eu quero poder no final dar aquele abraço bem caloroso, mas muito obrigado por esta forma tão calorosa que vocês me recepcionam. Eu confesso que eu senti um pouco estranho quando pediu para que os visitantes permanecessem em pé. E por um instante eu fiquei na dúvida se eu sentava ou se eu ficava em pé. Aí eu lembrei, eu preciso ficar em pé. Mas muito obrigado, irmãos, por esse carinho. Tito, capítulo 2, do 3 ao 5. E na medida que você encontrar o texto sagrado, eu convido você a estar se colocando de pé. Isso facilita para mim o entendimento de que você encontrou o texto sagrado. Tito, capítulo 2, do 3 ao 5. Assim nos diz, então, a palavra de Deus. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações esta noite.
Fala as nossas necessidades, fala aquilo que nós precisamos ouvir. Nos exorte, nos edifique, nos encoraje, nos console, nos confronte. Estamos diante da Tua palavra, Senhor, então queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Mulheres discipulando gerações, vamos continuar a missão. Queridos, nós vivemos em uma época que está marcada por uma enorme preocupação em preparar as novas gerações para o futuro. Geralmente, os pais, quando pensam em preparar a nova geração para o futuro, fazem alguns investimentos, investem na educação dos seus filhos, investem no incentivo ao aprendizado dos seus filhos, investem para que seus filhos aprendam novos idiomas, investem para que seus filhos possam desenvolver uma boa carreira profissional, pensam na instabilidade financeira desses filhos e desejam oferecer o melhor ou as melhores oportunidades, criar seus filhos no temor do Senhor. E quem transmitirá às próximas gerações a beleza de uma vida piedosa? Esses questionamentos, eles são importantes, porque mostra a urgência, revela, queridos, a necessidade. Porque, amados, a fé, ela não é transmitida automaticamente. Um filho não vai absorver a fé simplesmente porque nasceu em um ambiente evangélico. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Uma igreja forte, ela não garante uma outra igreja forte amanhã. Uma família que ama a Deus nessa geração não é uma garantia que a próxima geração vai amar ao Senhor. A história, queridos, bíblica nos mostra que quando uma geração ela deixa o discipulado de lado, quando ela deixa de discipular a próxima geração, a fé enfraquece e o povo de Deus sofre as consequências. Por isso, desde o Antigo Testamento, irmãos, o nosso Deus, ele estabeleceu um princípio que nunca mudou. A fé, ela deve ser transmitida intencionalmente de uma geração a outra. Quando nós abrimos as Sagradas Escrituras no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, nós encontramos lá a orientação de Deus para que os pais, eles ensinassem diligentemente a palavra de Deus aos seus filhos. No Salmo capítulo 78, nós encontramos Asaf convocando o povo a contar às futuras gerações as maravilhas do Senhor. Quando nós abrimos a segunda epístola de Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 1, Paulo vai lembrar que a fé que Timóteo ele tinha, a fé que floresceu no seu coração, primeiro floresceu em sua avó Lóide e também na sua mãe Eunice. E então nós chegamos aqui na carta de Paulo a Tito. E nós encontramos esse mesmo princípio sendo aplicado à vida das mulheres cristãs daquela igreja. Queridos, Paulo escreveu Tito a fim de orientar Tito a organizar as igrejas ali na ilha de Creta. A sociedade cretense era uma sociedade moralmente decadente. Era uma sociedade marcada pela mentira. Era uma sociedade marcada pela sensualidade. Era uma sociedade marcada pela indisciplina e também pelo egoísmo. A igreja estava cercada por essa cultura nefasta. Ela enfrentava, portanto, um desafio de viver de modo santo no meio de uma geração totalmente corrompida. E então, diante dessa realidade, nós poderíamos até pensar, nós poderíamos até conjecturar, nós poderíamos até imaginar, ou esperar que Paulo, ele apresentasse a esta igreja um novo método de evangelização.
nós poderíamos esperar que Paulo, ele apresentasse a essa igreja uma nova estratégia de crescimento. Nós poderíamos esperar que Paulo apresentasse a esta igreja um novo programa para fortalecer aquela igreja ou aquelas igrejas ali na ilha de Creta. Mas Paulo faz algo aqui extraordinário, surpreendente. Ele volta os seus olhos para mulheres espiritualmente maduras e confia a essas mulheres uma missão de enorme importância. Elas deveriam investir suas vidas na formação espiritual de mulheres mais jovens. Paulo, queridos irmãos, compreendeu que a transformação da igreja começa com a transformação das pessoas. E que a continuidade dessa transformação, ela depende do discipulado entre gerações. Exatamente essa grande verdade que o Espírito Santo nos ensina nesse texto. Mulheres espiritualmente maduras devem ensinar a próxima geração a viver piedosamente. Eu vou repetir. Mulheres espiritualmente maduras devem ensinar a próxima geração a viver piedosamente. Queridos, esse chamado não foi um chamado apenas para aquelas mulheres ali da igreja em Creta. É um chamado também para cada igreja em cada tempo e em cada geração. Porque Deus, ele continua edificando o seu povo por meio de mulheres que vivem o evangelho, que ensinam a santa palavra, que formam outras mulheres para permanecerem fiéis em Cristo Jesus. Nesta mensagem, nós veremos que o discipulado entre mulheres não é uma opção para um grupo comprometido, mas sim, irmãos, uma missão confiada por Deus para preservar a fé, para fortalecer famílias e para glorificar o nome de Cristo nas próximas gerações. Com isso em mente, vamos descobrir aqui 3 verdades fundamentais sobre mulheres que continuam a missão de Deus, discipulando as próximas gerações. Primeira verdade: mulheres discipuladoras vivem o evangelho. Mulheres discipuladoras vivem o evangelho. Preste atenção no verso de número 3. Olha o que o apóstolo Paulo, ele diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Queridos, é significativo como Paulo, ele começa falando aqui sobre ensinar. Ele não está necessariamente focando a pedagogia ou o ensino como um todo, mas a preocupação maior de Paulo aqui é falar sobre o viver, sobre o colocar em prática, e isso é muito importante, porque, meus amados irmãos, no reino de Deus, a autoridade espiritual, ela nasce no caráter do que no conhecimento. Antes de Deus formar outras mulheres, Deus deseja formar você. Antes de Deus ensinar, Deus, ele quer trabalhar o coração do discipulador. Observe cada expressão que Paulo utiliza aqui. Ele fala mulheres idosas. Só que Paulo não está falando necessariamente apenas de uma idade cronológica. Ele está descrevendo aqui mulheres maduras na fé. Paulo está descrevendo aqui mulheres que caminham com Deus. Paulo está descrevendo aqui mulheres que aprenderam através das alegrias e também através das dores. Paulo está descrevendo aqui mulheres que experimentaram a fidelidade do Senhor. Isso, meus amados irmãos, nos ensina algo precioso. Na igreja, ninguém amadurece por si mesmo. Toda a maturidade espiritual traz consigo uma responsabilidade. Quanto mais Deus nos ensina,
mais Ele espera que a gente ensine a outros. Porque, irmãos, maturidade nunca é o ponto de chegada. Maturidade é o chamado para servir. Por isso, existe um enorme desperdício quando mulheres que caminham com Cristo há décadas nunca investem espiritualmente na vida de outras mulheres. Porque uma coisa nós precisamos aprender na nossa jornada e na nossa caminhada: experiência sem discipulado torna-se, irmãos, um tesouro escondido. Sabedoria não compartilhada deixa de cumprir o seu propósito. Agora, olha as orientações que o apóstolo Paulo também começa a dar. Ele diz: sejam reverentes em seu viver. E a palavra usada por Paulo aqui descreve alguém cujo comportamento é demonstrado na consciência. Uma consciência que está em constante contato com a presença de Deus. Não se trata apenas aqui de frequentar cultos, programações, atividades. É uma vida marcada por santidade. Porque a mulher discipuladora, ela entende que ela pertence ao Senhor. O seu modo de falar, seu modo de vestir, seu modo de tratar as pessoas, seu modo de administrar a sua casa, seu modo de enfrentar sofrimentos, tudo revela que ela pertence a Cristo e é governada por Cristo. Porque, meus amados irmãos, o discipulado acontece muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. As pessoas aprendem observando. Os filhos aprendem observando. Mulheres mais jovens aprendem observando. Homens mais jovens aprendem observando. A igreja aprende observando. Por isso que é impossível discipular alguém para uma vida que nós mesmos não vivemos. Mas Paulo também diz que não sejam caluniadoras. E a palavra grega usada aqui é diabolos. É a mesma palavra utilizada para Satanás. E por que Paulo usa essa palavra? Porque o diabo, irmãos, é o acusador. Sempre que nós usamos a nossa língua para destruir pessoas, sempre que nós usamos a nossa língua para espalhar rumores ou semear divisão, nós agimos de maneira oposta ao Evangelho. Agimos como diabolos. Uma discipuladora, ela usa a sua boca para encorajar. Uma discipuladora, ela usa a sua boca para ensinar. Uma discipuladora, ela usa a sua boca para restaurar. Uma discipuladora, ela usa a sua boca para consolar, não para destruir reputações. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, imagine uma mulher tentando ensinar a outra a amar a Cristo enquanto ela está ali alimentando fofocas. O discurso perde credibilidade. O seu testemunho perde credibilidade. Porque o discipulado exige daquele que discipula coerência. Paulo também diz: não escravizada a muito vinho. O foco aqui não é apenas bebida, mas é o domínio próprio. A mulher madura, ela não vive controlada pelos seus impulsos. Ela é antes governada pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, em uma cultura que dizia: siga os seus desejos, o apóstolo Paulo está indo na contramão dizendo: submeta seus desejos ao senhorio de Jesus Cristo. E essa verdade, ela continua extremamente atual. Porque hoje, irmãos, a escravidão, ela pode assumir diversas formas. Há pessoas escravizadas pelo consumismo. Há pessoas escravizadas pelas redes sociais. Há pessoas escravizadas pela necessidade de obter a aprovação do mundo. Há pessoas escravizadas pela ansiedade. E há pessoas também escravizadas pelo entretenimento.
Mas a pessoa que discipula precisa demonstrar com sua própria vida que somente Cristo governa o seu coração. Agora note que Paulo também diz que elas precisam ser mestras do bem. Somente agora, Paulo vai falar do ensino. Perceba a ordem. Paulo primeiro fala do caráter. Depois ele fala da influência. Primeiro, Paulo fala da vida. Depois ele fala das palavras. Isso porque, irmãos, o discipulador cristão, ele não é aquele que transmite apenas informações bíblicas, mas ele é aquele que transmite vida. É aquele que compartilha a vida. Logo, uma mulher madura, ela ensina enquanto conversa. Uma mulher madura, ela ensina enquanto recebe outra mulher em sua casa. Uma mulher madura, ela ensina enquanto ela ora. Uma mulher madura, ela ensina enquanto ela aconselha. Uma mulher madura, ela ensina enquanto compartilha a sua própria caminhada com Deus. Então, uma mulher madura, ela transforma experiências em sabedoria espiritual. Ela consegue transformar cicatrizes em instrumento de graça. Ela consegue transformar a sua história em uma oportunidade para fortalecer outra mulher. Permita-me falar especialmente às mulheres mais experientes desta igreja. Talvez vocês possam pensar: pastor, eu nunca preguei. Pastor, eu nunca dei uma aula. Eu nunca palestrei. Mas me permita lhe dizer algo. Talvez o ministério mais importante que Deus tenha reservado para você ainda esteja diante de você. Porque existe uma mulher mais jovem precisando ouvir como Deus sustentou a sua vida na crise. Porque existe uma mulher jovem precisando ouvir de você como Deus restaurou seu casamento, como Deus ele respondeu às suas orações, como Deus lhe ensinou a permanecer firme diante das tribulações da vida. Por isso, não desperdicem essa experiência. A igreja ela precisa de sabedoria como a sua, famílias precisam de influência como a sua, e a próxima geração precisa de vocês. Porque Deus, irmãos, nunca pretendeu que mulheres maduras apenas envelheçam na fé. O objetivo, o propósito de Deus é que essas mulheres também multipliquem a fé. Mas Paulo ainda não terminou. Depois de ele mostrar quem pode discipular, Paulo responde a uma outra pergunta: para que Deus deseja o discipulado? É exatamente isso que nós veremos agora, do verso 4 a parte A do verso 5. Segundo a verdade aqui, mulheres discipuladoras ou discipuladoras investem intencionalmente na próxima geração. Paulo diz: a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem o marido e a seus filhos, a serem santas, honestas, boas donas de casa e bondosas. Observe que Paulo usa aqui uma expressão muito importante: a fim de. Essa pequena expressão utilizada pelo apóstolo Paulo revela aqui um propósito. As mulheres maduras, elas não deveriam apenas viver uma vida piedosa. Elas deveriam investir essa vida na futura geração. Aqui nós encontramos, irmãos, um princípio que ele atravessa toda a Bíblia. A fé, ela nunca foi planejada para terminar em uma geração. A fé, ela foi planejada para ser transmitida. Foi assim com Abraão. Foi assim com Moisés. Foi assim em Deuteronômio capítulo 6. Foi assim em Salmo 78. Foi assim com Paulo e Timóteo. E também continua sendo assim aqui em Tito. Deus sempre trabalha de geração em geração. Por isso, uma igreja saudável não é apenas aquela que cresce em número.
Uma igreja saudável é aquela em que uma geração ela está formando uma outra geração. Infelizmente, muitas igrejas vivem um grande contraste. Temos reuniões, temos eventos, temos programações, mas pouca relação discipuladora. Paulo, ele não apresenta aqui, irmãos, um programa, ele apresenta um relacionamento intencional. Aqui nós vemos mulheres caminhando ao lado de mulheres. Aqui nós vemos mulheres compartilhando vida. Aqui nós vemos mulheres ensinando pelo exemplo. E é isso que a Bíblia chama de discipulado. Não acontece, queridos, apenas numa sala de aula, mas acontece na mesa da nossa cozinha, acontece num café que é compartilhado, acontece em uma visita, acontece na caminhada, acontece na oração, acontece no aconselhamento, acontece no cotidiano. É ali que Deus vai formando discípulos. Mas Paulo começa a dar outras orientações. Ele diz: ensinem as jovens. E o verbo usado por Paulo aqui traz a ideia de orientar com sabedoria, desenvolver discernimento, formar caráter. Isso, irmãos, significa que o discipulado vai muito além de responder perguntas. Discipulado é ajudar outra pessoa a enxergar a vida pela perspectiva das Sagradas Escrituras. Discipulado é ensinar como o Evangelho transforma o caráter, transforma o coração e transforma cada área da nossa existência. Perceba que Paulo, ele não diz: façam palestras. O que Paulo diz aqui é ensinem, e ensinar aqui pressupõe convivência. As mulheres mais jovens deveriam poder olhar para a vida das mais maduras, mais experientes e dizer: é assim que uma mulher cristã, ela vive. É assim que uma mulher cristã enfrenta as crises. É assim que uma mulher cristã trata seu marido. Olha, é assim que uma mulher cristã, ela serve ao Senhor. O discipulado acontece quando a vida se torna uma sala de aula. Mas Paulo também diz que ame o marido. À primeira vista, parece que essa orientação de Paulo pode parecer estranha. Como é que alguém deve aprender a amar? Irmãos, Paulo não está falando aqui apenas de sentimento. Ele está falando de um amor que é cultivado. Porque o amor bíblico, irmãos, não depende das nossas emoções. O amor bíblico é uma decisão sustentada pela graça de Deus. No contexto como de Creta, onde predominava o egoísmo, os prazeres carnais, Paulo vai mostrar que o Evangelho, ele transforma os relacionamentos mais íntimos. A mulher que está discipulando e aquela que está sendo discipulada, aprende que amar é servir, aprende que amar é perdoar, aprende que amar é preservar, aprende que amar é buscar o bem do outro, aprende que amar é investimento do outro. E esse amor, ele é aprendido. Esse amor, ele é desenvolvido. Esse amor, ele é fortalecido. E muitas mulheres aprenderão isso observando outras mulheres que já caminham há mais tempo com Deus. Mas Paulo também diz que precisam amar seus filhos. Ele diz: isso não significa apenas demonstrar aqui carinho. Ele diz que ame seus maridos e que também ame seus filhos. Isso refere-se a um compromisso de conduzir esses filhos espiritualmente. Preste bem atenção, querida irmã e querida mãe. Maternidade, na perspectiva bíblica, nunca foi apenas uma questão biológica. Ela tem uma profundidade espiritual. Porque, irmãos, a mãe é uma das primeiras discipuladoras no lar. Ela apresenta Deus ao filho. Ela ensina a palavra. Ela ora, ela corrige, ela consola, ela modela a fé. E é interessante perceber que Paulo,
ele não manda apenas amar os filhos. Ele pressupõe um amor que educa, um amor que instrui, um amor que disciplina, um amor que conduz o filho a Cristo. Isso é importante porque nós vivemos numa geração que confunde amor com permissividade. Mas o amor bíblico prepara os filhos, irmãos, para conhecerem a Deus. Mas Paulo também diz que essas mulheres precisam ser sensatas. E esta palavra aqui, traduzida como sensatas, aparece diversas vezes aqui na epístola. E ela fala de um domínio próprio, ela fala de um equilíbrio, ela fala de sabedoria. A mulher que discipula e aquela que é discipulada aprende a controlar as suas emoções. A mulher que discipula e que é discipulada também aprende a responder com prudência. A mulher que discipula e que é discipulada também aprende a agir guiada pela palavra e não pelos impulsos do coração. Nós vivemos uma cultura que tem dito constantemente: faça o que você desejar. Você pode ser quem você quiser. Mas a Bíblia, irmãos, o Evangelho diz: faça aquilo, apenas aquilo que glorifica a Deus. Paulo também diz que essas mulheres precisam ser puras. Paulo está falando aqui de pureza moral, mas Paulo também está falando de integridade. Porque uma mulher íntegra, ela vive da mesma maneira em público como ela vive no particular. Seu testemunho dentro de casa confirma aquilo que ela demonstra na igreja. Porque o verdadeiro caráter, irmãos, sempre aparece aonde ninguém está olhando. Mas ele também diz que essas mulheres precisam ser boas donas de casa, e essa parte aqui, ela tem sido às vezes muito mal interpretada ao longo da história. Paulo não está falando de diminuir a mulher. Também ele não está proibindo outras atividades desta mulher. O ponto aqui de Paulo é outro. Ele está mostrando que o lar possui uma enorme importância no plano de Deus. Porque na cultura atual, o cuidar da família muitas vezes é tratado como algo secundário, mas Deus, ele afirma que cuidar da família é algo extremamente importante. O lar continua sendo um dos principais lugares aonde o discipulado, ele é trabalhado e discípulos, eles são formados. Queridos, é dentro de casa que os filhos aprendem a orar. Não é na igreja. É dentro de casa que os filhos aprendem a ler a palavra, não é na igreja. É dentro de casa que os filhos aprendem a pedir perdão. É dentro de casa que os filhos aprendem a servir. É dentro de casa que os filhos aprendem a amar. É dentro de casa que os filhos aprendem a confiar no Senhor. Por isso, cuidar do ambiente familiar nunca foi uma tarefa pequena. Na verdade, cuidar do ambiente do lar é um ministério que Deus confiou às mulheres. Mas Paulo também diz que elas precisam ser bondosas. Porque a bondade aqui, irmãos, é fruto de um coração transformado. A mulher que discipula e que é discipulada não endurece com as dificuldades, ao contrário, elas aprendem a responder às pessoas com graça. Ela acolhe com graça, ela encoraja com graça, ela restaura com graça, porque ela sabe que foi tratada assim por Jesus Cristo. Permita-me fazer algumas perguntas às mulheres desta igreja. Quem está caminhando ao seu lado espiritualmente? Minha irmã. E me permita uma outra pergunta. Quem está caminhando ao seu lado porque você decidiu discipular? Mas eu quero estender isso também para os homens. Quem está caminhando ao seu lado porque você decidiu discipular? Talvez Deus esteja chamando algumas mulheres e também homens hoje aqui para iniciar um relacionamento discipulador. Talvez exista um adolescente aqui nesta igreja precisando de uma orientação. Talvez exista uma jovem esposa precisando de um apoio no casamento, na relação que iniciou. Talvez exista uma mãe de primeira viagem necessitando de encorajamento. Talvez exista aqui um recém-convertido precisando aprender a caminhar com Jesus Cristo. Então não espere um programa oficial da igreja. Comece com café. Comece com cuscuz.
Eu fui dizer isso algumas vezes lá na igreja, uma irmã me perguntou, pastor, o senhor só come cuscuz? Eu disse também. Comece com oração, comece com a leitura da palavra. Foi assim, irmãos, que a igreja cresceu desde o princípio. Discípulos formando discípulos. Imagine aí uma corrida de revezamento, aquela corrida que passa o bastão. Essa corrida, ela só é vencida quando a equipe trabalha junta, em sincronia. Agora, se alguém deixar de passar o bastão, acabou, irmãos. Acabou a corrida para essa equipe. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. A geração mais experiente recebeu o bastão da fé e agora precisa entregar esse bastão. Não apenas através de palavras, mas através de convivência, através do exemplo, através do discipulado. Entenda, meus irmãos, uma coisa, a igreja está sempre a uma geração de perder a verdade se deixar de discipular a geração futura. Mas Paulo ainda apresenta um outro motivo maior para esse discipulado. E o objetivo não era apenas fortalecer mulheres aqui. Não era apenas fortalecer famílias aqui. Existe uma razão muito mais elevada. E no final do verso 5, ele revela como tudo isso acontece. Ele diz para que a palavra de Deus não seja difamada. Estou entrando na terceira e última verdade do texto. Mulheres discipuladoras glorificam a Deus ao preservar o testemunho do Evangelho, para que a palavra de Deus não seja difamada. Essa pequena frase é a chave de todo o texto. Até aqui Paulo falou sobre casamento, até aqui Paulo falou sobre filhos, até aqui Paulo falou sobre caráter, até aqui Paulo falou sobre relacionamentos, até aqui Paulo falou sobre lar. Mas agora ele mostra que tudo isso possui um propósito infinitamente maior. O objetivo final não é simplesmente construir famílias fortes, igrejas fortes. Não é simplesmente formar, irmãos, mulheres equilibradas. O propósito supremo aqui é que o Evangelho seja honrado. Perceba que Paulo, ele eleva o discurso dele. Ele tira os olhos aqui apenas de famílias, ele tira os olhos dele aqui apenas da comunidade de fé, e Paulo foca os seus olhos na glória de Deus. Porque quando uma mulher discipula outra mulher, quando uma geração ela investe na seguinte geração, quando a igreja ela reflete o caráter de Cristo, a palavra de Deus é honrada, o Evangelho se torna visível, o mundo enxerga o poder transformador de Cristo Jesus em nós. Mas quando isso não acontece, quando há uma incoerência entre aquilo que nós professamos e aquilo que nós vivemos, a palavra de Deus, ela é difamada. Não porque ela tenha perdido o seu poder, mas porque o nosso testemunho obscurece a beleza da sua verdade. É exatamente isso, meus amados irmãos, que Paulo, ele deseja evitar. Paulo entende que o discipulado é uma questão missionária. E muitas vezes nós pensamos na questão missionária no sentido da evangelização. Mas Paulo amplia a nossa visão, porque o discipulado é a nossa missão. Por isso, mulheres transformadas proclamam silenciosamente a realidade do Evangelho. Uma mulher que ama a Cristo, ama a sua família. Uma mulher que ama a Cristo, ama a sua igreja. Uma mulher que ama a Cristo, serve com alegria. Uma mulher que ama a Cristo, persevera nas dificuldades. Uma mulher que ama a Cristo, demonstra graça. Uma mulher que ama a Cristo, perdoa. Ora, ensina o Evangelho. E tudo isso anuncia ao mundo que Jesus, ele transforma vidas. O discipulado não termina na sala de casa. Não termina numa sala da EBT. Ele alcança a vizinhança. Ele alcança o trabalho. Ele alcança a escola. Ele alcança a faculdade. Ele alcança a igreja. Ele alcança a sociedade. Por isso o tema desta mensagem faz todo sentido. Mulheres discipulando gerações. Vamos continuar a missão. Porque é exatamente isso que Paulo está ensinando aqui, irmãos. Perceba como esse princípio, ele percorre toda a história da redenção. Em Deuteronômio capítulo 6, Deus ordena que a sua palavra seja ensinada aos filhos, sentados em casa, andando pelo caminho, deitados ou levantando.
Salmo 78, Asaf declara que uma geração anunciará a outra geração os feitos do Senhor, para que pudesse colocar no Senhor a sua confiança. Em 2 Timóteo 1, verso 5, Paulo lembra que a fé que Timóteo ele recebeu, passou primeiro por sua avó Lóide e também pela sua mãe Eunice. E agora em Tito 2, nós vemos mulheres maduras ensinando mulheres mais jovens. E há um fio aqui que une todos esses textos. Deus preserva seu povo por meio do discipulado entre gerações. A fé, ela não é preservada por acidente. A fé, ela é preservada quando homens e mulheres obedecem ao chamado de ensinar, ao chamado de viver, ao chamado de transmitir a palavra de Deus. E por isso, me permita aplicar esse texto a diferentes mulheres e realidades desta igreja. Primeiro, as mulheres mais experientes desta igreja. Talvez vocês pensem que seus melhores anos já passaram. Pastor, eu já não tenho mais o que dar, já não tenho mais o que servir. Mas, biblicamente, talvez o ministério mais importante da vida de vocês esteja somente começando. Porque há jovens esposas precisando aprender. Há mães iniciando a sua caminhada, precisando aprender. Há adolescentes procurando uma referência. Há mulheres recém-convertidas que necessitam de direção. Elas não precisam de alguém perfeito. Precisam de alguém que caminhe com elas, apontando a Cristo Jesus. Então, irmãs, não enterrem a experiência de vocês. Aquela experiência que Deus concedeu. Transforme essa experiência em discipulado. As mulheres mais jovens dessa igreja. Procure mulheres piedosas. Sejam ensináveis. A nossa cultura incentiva a independência absoluta, mas a Bíblia incentiva a humildade para aprender. Não caminhem sozinhas. Deus colocou pessoas maduras na igreja para poder ajudar vocês. A maturidade espiritual cresce quando nós aprendemos com aqueles que já caminharam com Deus. Mas deixa eu também dirigir essa palavra à igreja. Uma igreja saudável não é apenas uma igreja cheia. É uma igreja onde há relacionamentos discipuladores. Eu tenho batido na tecla ao longo desses quase 2 anos, esta verdade lá na PIB de Valença. Uma igreja saudável não é uma igreja cheia, é uma igreja aonde há relacionamento discipuladores. Aonde uma geração investe na outra. Aonde os mais experientes acompanham os mais novos na fé. Aonde ninguém cresce sozinho. Aonde todos entendem que fazer discípulos não é uma responsabilidade apenas da liderança da igreja, do pastor da igreja, mas de todo o povo de Deus. É assim que Deus escreveu a história, a sua história, a história da igreja. Não apenas através de grandes pregadores, irmãos, mas através de homens e mulheres fiéis que decidiram investir suas vidas em outras pessoas. Por isso o desafio de Tito aqui 2 não é apenas conhecer esse texto, é viver esse texto. Quem Deus está chamando para você discipular? Quem precisa do seu exemplo? Quem precisa ouvir como Deus sustentou a sua fé? Quem precisa aprender com as suas vitórias e também com as suas cicatrizes? Talvez o maior legado que você possa deixar para a igreja e para a geração não é patrimônio. O maior legado que você pode deixar para as futuras gerações é a sua fé em Jesus Cristo. Aqui, Paulo nos ensina a viver uma vida piedosa, a caminhar ao lado do Senhor, a discipular as outras gerações. Que esta igreja aqui, irmãos, seja conhecida não apenas por seus cultos, não apenas por suas programações, mas por homens e mulheres que amam a Cristo, que vivem o Evangelho e formam novas gerações de discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Porque quando a mulher e homem, mulheres e homens discipulam, famílias são fortalecidas. E quando famílias são fortalecidas, igrejas são edificadas. E quando igrejas são edificadas, o nome de Cristo é glorificado. Por isso, vamos continuar a missão. Que Deus aplique a porção bendita da sua palavra no meu
e no seu coração. Continuemos a missão. Pastor Nerival.